fique aí, não saia daí. Deus tem uma palavra para você. Deixa eu ajustar aqui essa iluminação, né? Para melhorar aqui, né? O visual. Aí, acho que agora melhorou alguma coisa. Glória a Deus. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai vossos olhos para os céus, de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão por vir. Levantai vossos olhos para os céus, de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Glória a Deus. Levantai os vossos olhos para cima. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, irmão Jorge Ferreira. Auxiliar irmão Jorge. Glória a Deus. Estamos aqui a convite do nosso pastor, glória a Deus, servo do Senhor, pastor Amarildo Feller. Palavra do Senhor nosso Deus para os nossos corações. Livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 4 a seguir. E disseram: Eia, vinde, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é unidade, e todos têm uma mesma língua, idioma. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, limite, para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, vinde, disse o Senhor, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra.
e cessaram de edificar a cidade. Babel. Por isso se chamou o seu nome Babel, confusão, porquanto ali confundiu o Senhor Deus a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor Deus sobre a face de toda a terra. A história continua. Poderia até colocar o tema desta mensagem nessa verbalização. A história dos homens continua. Babel é nada mais, nada menos do que confusão. Babel é rebelião. A história se repete. Mais uma vez, os homens lançam Deus à parte e dizem: não precisamos dele. Babel tinha um líder. Esse líder está registrado a respeito da sua pessoa no capítulo 10 do mesmo livro do Gênesis, versículo 8 ao versículo de número 11. Nimrod, poderoso caçador. O primeiro homem poderoso que a Bíblia Sagrada nos revela. Nimrod significa o nome rebelde. Nimrod liderou aquela geração, a geração após o dilúvio. Nimrod construiu muitas cidades e tornou-se o líder maioral de todos. O versículo 4 do texto bíblico disse: e disseram: vinde, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mais uma vez o homem lança Deus fora de sua vida. A ordem de Deus, no capítulo 9, versículo 1, do mesmo livro, livro do Gênesis, após baixar as águas do dilúvio, a ordem de Deus para Noé, seu servo, foi para que frutificassem e multiplicassem e enchessem toda a terra. Frutificar, multiplicar-se e encher toda a terra. Mas o homem, por um espaço de tempo, novamente o homem é enganado por sua concupiscência carnal adâmica. E a palavra de Deus diz que devemos andar em espírito e não satisfaremos os desejos da velha natureza. O homem, desde do Éden, traz essa grande luta em seu interior. Negar-se a si mesmo e se sujeitar a toda
ordenança divina, a toda a ordenança de Deus. Deus sempre teve um plano maravilhoso para o homem. Deus sempre teve e terá um plano especial, um plano maravilhoso e seguro na pessoa de Jesus Cristo. Mas os homens, como do princípio da criação aqui, Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. Está aqui as primeiras civilizações que tinham a revelação de Deus. Não de uma forma escrita hoje como nós temos. Hoje nós temos a escrita, naquela época eles transmitiam a mensagem de Deus, os fatos ocorridos, tudo aquilo que Deus revelou através dos seus servos. Era transmitido de uma forma oral, mas eles não estavam inconscientes, não estavam na ignorância. Mas passou, segundo alguns historiadores, porque a história em relação a datas, muitas das vezes não tem como acertar, ou na maioria das vezes. Mas aproximadamente ali passaram-se, nas variações históricas dos historiadores, 300, 200, 400 anos, e agora novamente o homem chuta Deus de lado e diz: edifiquemos nós. Isso é concordância. Estava ali Nimrod. O nome dele já dizia quem ele era. Rebelde. Babel é símbolo de rebelião em toda a existência humana. O primeiro a se rebelar contra Deus foi Satanás, Lúcifer, anjo de luz, e adquiriu a sua recompensa. Mas Satanás também trouxe a posse, pela sua argumentação, o seu poder de falácia, ele conseguiu rebelar também a terceira parte dos anjos. Aqui está o homem dizendo: edifiquemos nós. O poder da persuasão. Nós, como filhos de Deus, devemos estar atentos a tudo que escutamos, a tudo. E muitas das vezes até no âmbito religioso cristão, temos que examinar tudo que se é dito, falado e ensinado, porque tudo que é falado tem que se passar de acordo com as palavras do Mestre. E Jesus foi bem enfático: acautelai-vos por vós mesmos, Mateus 24, versículo 3, para que ninguém, Jesus disse, vos engane. Os discípulos estavam preocupados, querendo saber a data, a volta do Mestre. Mas a primeira argumentação de Jesus foi esta: antes de falar de sinais, antes de falar de terremotos, antes de falar de apostasias, de pestes e de fomes, está escrito lá, Mateus relatou, 24:3, acautelai-vos, tomem cuidado, para que ninguém vos engane. E ninguém é ninguém mesmo. Uma das preocupações do apóstolo Paulo, a estar próximo de deixar a igreja de Éfeso após 3 anos, foi esta: surgirão entre vós homens devoradores. E Paulo aconselhou a igreja de Éfeso. Aquela igreja teve a primazia de ter a presença do apóstolo dos gentios por 3 anos. E Paulo dizia que de dia e de noite, com lágrimas, os admoestou em todo o conselho de Deus. A igreja guarda a doutrina do Senhor, a doutrina do arrependimento, a doutrina da santificação e o sublime aviso da volta de Jesus. Nós estamos aqui em primeiro lugar, com os nossos ouvidos afinados,
a ordenança do nosso maioral, líder, pastor supremo, Jesus Cristo, o Filho de Davi, aquele que Isaías profetizou e falou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo. O mundo está caminhando, muitos estão formando as suas torres de Babel, muitos estão em rebelião contra o Senhor, mas a igreja permanece focada, firmada, edificada, aleluia, no nome que é sobre todo o nome, aleluia. Os homens fizeram aqui tijolos, se envaideceram. Aqui a evolução da ciência naquela época. Eles desprezaram a pedra, a rocha, e escolheram tijolos de barro feitos no forno. Aqui há muita mensagem de Deus através do seu Santo Espírito para nós, amados e queridos irmãos. Nós não estamos firmados sobre nenhuma torre, nós não estamos firmados, edificados sobre nenhuma cidade nesse mundo, porque nós estamos edificados na rocha que é Cristo. Jesus falou, após descer o sermão, após dar o sermão do monte, aleluia, que qual o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Esse homem é um homem bem-aventurado. Esse homem é um homem mais do que feliz, porque ele está em total resolução, de confiança, de fé e de certeza que aquele que falou, aquele que prometeu, há de vir, e brevemente a igreja do Senhor Jesus, a igreja remanescente, a igreja fiel, os fiéis subirão, porque os rebeldes não. Os rebeldes permanecerão nesse mundo espalhados. Babel é rebelião contra Deus. Uma cidade. O apóstolo São Paulo, nos seus santos ensinamentos, não cessou de dizer: a nossa cidade está nos céus. Paulo era um cidadão romano, Paulo era judeu, mas o seu coração estava nessa linda cidade. E ele pôde dizer em Filipenses 3:21, porque a nossa cidade está nos céus, que nós não venhamos colocar o nosso coração nessa pátria desse mundo, porque a nossa pátria está lá em cima. E o apóstolo João, na grande revelação do Apocalipse, diz que essa cidade, ela descia adornada como noiva ao seu esposo. E mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, igreja do Senhor, e não tardará. Na hora certa, Jesus voltará para levar a sua noiva, para colocá-la nessa linda cidade, desejada por muitos, mas não é para todos. Novamente se repete a história. O homem deixa-se enganar pelo seu coração. Homem poderoso, os homens estão se matando por poder. Os homens estão destruindo nações por sede de poder. Por detrás de toda falácia, o objetivo é alcançar poder, é crescer em reino, é ser um rei, é ser um homem famoso, ter um nome famoso. Estamos caminhando para as páginas do Apocalipse, aonde a palavra do Senhor diz que virá o homem poderoso nesse mundo.
o grande homem poderoso que vai estabelecer a paz entre as nações. O mundo está como um caldeirão fervente. O mundo está como um barril de pólvora, pronto a explodir. Não fique atemorizado apenas por um leve sinal do coronavírus. Isso não é nada para o que há de vir sobre o planeta Terra. Deus tem suportado o desprezo e o descaso dos homens. Mas a promessa do Senhor diz, pela boca do apóstolo dos gentios, não erreis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel. A palavra do Mestre Jesus permanece assinada com o seu sangue. Foi Jesus que disse: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Jesus trouxe a recomendação para a igreja: estai em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Assim como as varas estão ligadas na videira, assim sois vós em mim. Quem está em mim dá muito fruto. Aleluia. A recomendação de Jesus é sujeição. Se alguém quer vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Esse é o convite de Jesus. Jesus nos trouxe o reino dos céus. O reino não é nosso. O reino não é dos filhos da promessa. O reino não é da igreja. A igreja faz parte do reino, mas a igreja não é dona do reino. Nimrod quis um reino, quis um nome poderoso. Vamos ficar juntos. Nem toda a unidade está de acordo com a assinatura do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali era a rebelião. A ordem de Deus era: ide e enchei toda a terra. O homem Nimrod falou: não, façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados. Rebelião. Tenhamos cuidado, amados irmãos e amigos que ouvir esse vídeo. Tenhamos cuidado de não querermos ser um Nimrod da vida, que não venhamos ser enganados pelo nosso coração. O nosso coração humano quer nos trair a cada instante do dia. E a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias continua zoando para nós. Enganoso mais do que todas as coisas é o coração, e perverso. O coração humano engana o homem, mas que nós possamos estar com o nosso coração repleto, abastecido e cheio da bússola celeste, que é a palavra de Deus. O homem de Deus, o salmista, disse: escondi no meu coração a tua palavra. É prática de vida com Deus. Viver com Deus é viver para Deus, é viver da maneira de Deus e como Deus quer. Eles não quiseram dar ouvido à promessa, à ordem. Jesus virá outra vez.
Hoje todos estão espalhados. A quarentena em todo o planeta. O vírus chegou ao planeta, mas o Espírito de Deus está trabalhando na terra. Glória ao nome do Senhor. Muitos estão confusos por aí, mas a igreja não. A igreja de Jesus está glorificando, adorando, exaltando, amando o Senhor Jesus como sempre. A igreja não está abalada. A igreja sabe em quem ela tem crido, como disse o apóstolo Paulo. Glória a Deus. A igreja está firme, marchando, mas é tempo de voltarmos à recomendação do Senhor nosso Deus, conforme ele escreveu no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 7 e versículo 13, aonde está escrito a palavra do Senhor. Diz o Senhor nosso Deus: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, fome, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira recomendação de Deus não é orar, é se humilhar, se esvaziar do ego, é lançar fora o espírito de Nimrod, de ser, de poder, de mandar. Porque quem tem que reinar em nós é o nosso príncipe. Um reino tem que ter um príncipe. E Isaías disse na mensagem profética: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Deus é o dono do reino. Deus é o dono da igreja. Deus é o dono desta obra salvadora. E a Ele sim pertence todo louvor, toda adoração e toda reverência. Porque quem assim não o quiser, terá que no exato momento se acertar com Ele. Muitos estão em confusão nesse momento. Aleluia. Porque não estão querendo se humilhar ao Senhor. Se o meu povo se humilhar e orar. Hoje temos falado muito a respeito de orar, mas só orar não basta. Temos que orar com um coração contrito e aquebrantado, como disse Davi após o seu pecado, ou os seus pecados cometidos diante do Senhor. Aonde ele diz no Salmo 51, em versículo 17, a um coração contrito, abatido, não desprezarás, ó Deus. Olha o testemunho de Davi. Davi pagou um alto preço pelos seus pecados praticados. Deus o perdoou, mas a espada veio sobre a sua casa. E foram 20 anos de grande labuta. Alcançou o perdão de Deus? Alcançou porque se humilhou. Glória a Deus. Se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Esse agente por nome de coronavírus está prestando um serviço na terra a Deus. Tem aquebrantado muitos soberbos e vai quebrar muitos soberbos, mas a igreja, ela está guardada debaixo do sangue de Cristo. A igreja, os nascidos de novo, que não vivem segundo a carne, que não vivem na prática do pecado. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece a nossa sinceridade de vida.
Por isso que Jesus, no seu santo ensinamento, disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então quer dizer que existem os falsos adoradores. É o joio no meio do trigo. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aparências enganam, mas o testemunho é mais forte. E Jesus salientou: estai em mim, o reino é dele, a glória é dele, e a ordem dele é encher toda a terra. A ordem dele é ide e pregai o evangelho. A ordem dele, aleluia, é multiplicar, é frutificar, é dar fruto, fruto de vida, fruto no amor cristão, fruto no amor a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão, amar o seu próximo. Esse é o ápice da vida cristã. Deus espalhou, cessou a obra. Aleluia! Para tudo nosso Deus tem um limite. Para tudo nosso Deus tem a hora certa. Agora é o tempo da nossa salvação. Mas não nos esqueçamos, as pragas estão para vir. A ira do nosso Deus será derramada sobre essa terra. É o que nos revela o Apocalipse. Isso apenas é um pequeno sinal para a conscientização nossa e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Agradeço a sua atenção. Se quiser nos acompanhar ali no YouTube, se inscreva ali no nosso canal Jorge Ferreira. Tem o Facebook também, Jorge Ferreira, quem quiser nos acompanhar. Agradeço a tua atenção e oremos uns pelos outros. Babel, jamais. Temos um Senhor e Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.